chegamos ao nosso último bloco. Quase que ele não chega aí, professor. Já estava cansado. Pois é. Chegamos ao nosso último bloco, da 8.112. É o bloco que trata sobre a parte previdenciária do servidor público. E é o bloco que eu já disse em outras oportunidades, não é muito cobrado. Ah, professor, então não vou nem estudar. Beleza, acho que é uma opção válida. Vou passar para vocês de uma maneira o mais objetiva possível, mais direta possível, as principais regrinhas para que você possa aí saber o que pode vir para a gente. Vamos começar, vamos para a tela por gentileza. Quando se fala em seguridade social do servidor, eu quero que você saiba que essa seguridade social, ela acaba sendo tratada aqui do artigo 183 até o final, 250, mas que alguns dispositivos já não devemos mais seguir pela 812. Alguns dispositivos a gente tem que mudar aqui a linha e partirmos para a Constituição Federal. Então, da seguridade social do servidor, o que é importante a gente ter uma visão geral primeiro? A seguridade é dividida em assistência, saúde e previdência. Então nós temos a assistência, a previdência e a saúde. E no que tange a previdência do servidor, ela é custeada e paga de uma maneira diferente, porque a gente tem aqui o chamado regime próprio da Previdência Social. Vamos para a tela. Então, quando a gente fala de Seguridade Social do servidor, nós temos o chamado regime próprio de Previdência do servidor. É o famoso RP, vou colocar embaixo aqui porque eu vou precisar desse espaço. RPPS. Esse RPPS, Regime Próprio da Previdência Social do servidor público, meus caros, o que importa mais é você lembrar dessa palavrinha. Por quê? Ela serve para poder diferenciar, distinguir do chamado regime geral. Então, só tomar cuidado, porque esse regime próprio, ele é diferente do regime geral da Previdência Social. O regime geral da Previdência Social é aquele que o INSS é o responsável por gerenciar os benefícios. Aqui não. O regime próprio é porque a própria União será a gestora, a própria União. E é até interessante contarmos aqui um lado histórico desse regime próprio da Previdência do servidor, que muita gente desconhece e que seria legal a gente destacar da seguinte maneira. Quando se fala em regime próprio do servidor, nós tivemos momentos desse regime próprio para destacar assim, ó. Assim. Inicialmente, o primeiro regime que vale a pena a gente destacar, ele vigorou até dezembro de 2003. Dezembro de 2003, tínhamos uma regra conhecida como regra da integralidade. E não só a integralidade, como também uma figura conhecida como paridade. Eram dois institutos do regime previdenciário que integralidade significava aposentar com a sua última remuneração. Então, na integralidade, você simplesmente olhava quanto você estava recebendo e a sua aposentadoria ia ser basicamente aquele espelho. Era aquilo lá. Estava recebendo 10 mil, aposentava com 10 mil. Estava recebendo 15 mil, aposentava com 15 mil. Estava ganhando 25 mil, aposentava com 25 mil. Integralidade. Levava para a aposentadoria a sua última remuneração. E quando estivesse aposentado, tinha direito à tal da paridade. O que é a paridade? Se tiver aumento para os ativos, aumenta também para os inativos. Então, aposentou com integralidade e se aumentou, mexeu na remuneração dos servidores na ativa, ia também mexer nos proventos da aposentadoria. Era uma regra que estava em vigor para quem tomou posse
até 31 de dezembro de 2003. E aí, a partir de 1º de janeiro de 2004, entra uma outra regra. Vamos para a tela? A partir de 1º de janeiro de 2004, entra uma próxima regra que vai até 2013. Até 2013, a gente então tem uma outra regra previdenciária, lembrando, tudo isso na condição de regime próprio. Até 2013, a gente já não tinha mais a integralidade, ela foi revogada, ela acabou, a gente passou a ter a chamada média das contribuições. Diria para vocês que isso aqui é muito mais justo. Média das contribuições. Então, quem entrou até dezembro de 2003 tem garantido aí integralidade e paridade. Quem entrou depois e até 2013, eu estou colocando até 2013, mas varia o mês, a depender do Poder Executivo, Judiciário e Legislativo, porque tem uma pequena diferençazinha, de quando isso vai acontecer. Mas eu vou colocar até 2013, que isso fica mais fácil. Média das contribuições. Simplesmente pegava ali 80% das melhores, as 80% das melhores das contribuições, peraí, melhorar essa redação que não vai ficar boa. As melhores 80% contribuições, descartava então as 20% piores. Essas 80% melhores contribuições entravam na base de cálculo para fazer uma média. E essa média não era, então, o espelho do seu último contra-cheque. Você estava recebendo 15 mil, mas vai aposentar com 8, com 10, com 12. Por quê? Porque pegava a realidade das contribuições. Desde quando você iniciou a contribuição até o final, fazia uma média e chegava num valor. Esse valor, ele servia para poder bancar a sua aposentadoria integral ou proporcional. Integral ou proporcional. Mas, professor, você não falou que acabou a integralidade? Não confunda integralidade, que acabou em dezembro de 2003, com a aposentadoria integral, que até hoje existe. O que é uma aposentadoria integral? É aquela que é paga para quem contribui todo o tempo exigido. Então, se é exigido 30 anos, tem 30 anos? Integral. 35 anos? 35 anos. Integral. Tá? Mas não é integral de acordo com o que você estava ganhando no último remuneração, que aí seria integralidade. Integral da média. Então vamos supor que você vinha recebendo 5 mil, depois aumentou para 8, 5 anos depois aumentou para 15. Durante todo o tempo você tem variações. Faz-se uma média. Chega numa média, exemplo, de 12 mil reais. Se você tiver toda a contribuição exigida, leva os 12 mil, aposentadoria integral. Note que você estava recebendo 15 mil no último mês. Você não vai levar isso mais, integralidade acabou. Mas você pode receber aposentadoria integral, que é levar o valor cheio da média. Faz-se a média, o valor cheio você leva. Não, você não tinha 35 anos, eu tinha 33 anos de contribuição. Então você vai levar 33 dividido por 35. Vai chegar lá num percentual de 0, 9, 7, alguma coisa, dos 12 mil. Aí você vai levar mais ou menos uns 11 mil e pouco. Aí é a proporcional. Então, integral e proporcional, beleza, sem problema algum, continua sem problema algum. Só que é integral ou proporcional de uma média feita ao longo dos anos. E aí, voltando para a tela, surge uma outra forma aqui para a gente, que se inicia após 2013, como eu disse, depende do mês que você ingressar, tá? Porque tem situações de fevereiro, tem situações de julho, tem situações de outubro, depende do mês. Mas, basicamente, após 2013, a gente passa a ter uma figura conhecida como previdência complementar. Tudo isso complementar. Tudo isso
É regime próprio. Então você é do regime próprio da integralidade, ou você é regime próprio da média das contribuições, ou você é regime próprio da previdência complementar. Isso está para aquele que ingressou após 2013, previdência complementar. Tudo bem? Maravilha? Ok? Essa previdência complementar, ela continua usando a média das contribuições, tá? Só que ela tem um limite, que é o limite do regime geral da Previdência Social. É um limite. O que é esse limite? Se você ganha 15 mil, você não contribui seus 11% em cima de 15 mil. Você vai contribuir 11% no limite do RGPS, que hoje gira em torno de R$6.000. Então você vai contribuir com 11% em cima disso, e não 11% em cima de 15 mil. E aí, quando você for aposentar, você também vai aposentar limitado ao regime geral da Previdência Social. Ah, professor, mas isso não é bom. Depende do ponto de vista. Por que depende, professor? Porque se você pega 11% de 15 mil, você vai ter aí, a grosso modo, mais de R$1.600 e descontado diretamente da tua fonte. Pega lá 1.600 e pouco, desconta e é guardado para sua previdência. Certo? Agora o que vai fazer? Vai descontar lá 11% só do limite do RGPS, que é praticamente 6 mil. Então vai descontar 600 e poucos reais e os outros R$1.000. Os outros R$1.000 passam a ser seus. E você faz o que com ele? O que você quiser. É seu. Se você quiser torrar com o que você quiser, você pode. Professor, eu quero gastar mais. Gaste. Professor, eu quero simplesmente investir em alface. Você investe. Eu quero comprar alguma coisa que dê muito dinheiro, que consiga reproduzir meu dinheiro. Pré-A, compre pré-A. Compre. Você comprar um pré-A, um pré-A sozinho. Aquela porra lá consegue todinha se proliferar. Que lá viram 600 pré-A em 15 dias. Você comprar vai virar 600 pré-A. E aí vai vender pré-A. É seu dinheiro. Você faz o que você quiser com ele. Faz o que você quiser. Professor, mas eu não tenho que ir para a tal da FUNPRESP? Não. A FUNPRESP é uma opção de previdência complementar. Você não é obrigado a ir para a FUNPRESP. É uma opção que você tem de ir para a previdência complementar chamada FUNPRESP. Previdência complementar você tá. Se você quiser fazer uma previdência complementar privada no Itaú, no Bradesco, no Santander, se você quiser fazer no Banco do Brasil, onde você quiser, você faz. Dinheiro é seu agora. Ah, eu quero ir para o FUNPRESP. Maravilha, é opção sua. Aí a FUNPRESP ou qualquer outra previdência complementar, ou você comprando o título do Tesouro, o dinheiro é teu. O dinheiro é teu. Essa é a questão da previdência complementar, que é o que se fala muito nessa nova previdência que está sendo aprovada agora no Congresso Nacional. Ok? Então, só para você se localizar, as formas que você tem. Eu, por exemplo, eu entrei já nesse número 2 aqui, ó. Eu entrei em 2006, então eu peguei a regra das médias das contribuições. Só que aí eu migrei, opção minha, eu migrei para o regime de previdência complementar. Por quê? Porque agora eu estou comprando pré-A. Comprei, já tenho 6.500.000 pré-As para poder, na minha aposentadoria, tá tranquilo. Quando eu chegar lá, eu construo o império dos pré-As. Que aí eu faço o dinheiro que eu quero. O dinheiro é meu, só mas eu quero torrar tudo em bebida. Você faz o que você quiser, é teu o dinheiro. É meu. Então eu não quis ir para o FUNPRESP, opção minha, tá? Tem muito servidor colega meu que migrou e foi para o FUNPRESP, é opção. Você que vai ingressar, você que é novatão, vai ter a opção de ir para o FUNPRESP. Eu migrei, porque eu achei melhor. Ok? Maravilha? Tudo bem? Então, só para você ter essa visão aqui da nossa Seguridade. E aí, a gente tem as disposições gerais sobre a Previdência, e o artigo 183 diz que a União manterá plano de Seguridade Social. Como é a União que mantém, é por isso que o regime é próprio. É um regime próprio que a União mantém. Tá? Por isso que ele é próprio, porque é a União quem vai manter. E esse regime, esse plano de seguridade, é tanto para o servidor, como também para a sua família. Tá bom? Beleza? Parágrafo 1º.
O servidor ocupante de cargo em comissão, olha essa regrinha, que não seja simultaneamente ocupante de cargo ou emprego efetivo na administração pública direta, autárquica e fundacional, não terá direito aos benefícios do Plano de Seguridade Social, com exceção da assistência à saúde. O que é isso? O cara é só cargo em comissão. Só e somente só cargo em comissão. Pode isso, Arnaldo? Pode. O cara que é só cargo em comissão, embora ele seja estatutário, segue as regras de um estatuto, ele vai ser regime geral da Previdência Social. Regime geral, olha isso. Tá? Agora, se ele tivesse um cargo efetivo, mais um cargo em comissão, aí obrigatoriamente ele seria estatutário, mais regime próprio da Previdência Social. Próprio. Tudo bem? O que a lei está dizendo é, quem é apenas cargo em comissão tem regime geral. Então ele não tem direito ao Plano de Seguridade Social do servidor. Não. A não ser a saúde. Mas é porque a saúde... Sabe o que é assistência à saúde? É o SUS. Aí eu te pergunto, precisa ser servidor para ter acesso ao SUS? Não, né? Não precisa. Tá bom? Essa é uma regrinha relativamente interessante desse artigo 183. E aí, na sequência, vem falando aqui sobre a forma de recolhimento para quem está licenciado e tudo mais, sem se preocupar com esse ponto. Vem falando o que o plano de seguridade vai cobrir, quais são as coberturas do plano de seguridade, e aí fala de doença, invalidez, velhice, acidente em serviço, inatividade, falecimento, reclusão, proteção à maternidade, adoção e paternidade e assistência à saúde. Tudo isso está coberto pela Seguridade Social do servidor, ok? E aí, um pontozinho que, vez ou outra, sempre vai ser um vez ou outra, porque a cobrança disso em prova é baixa, é perguntar quais são os benefícios pagos ao servidor e quais são os benefícios pagos aos dependentes do servidor. Então, tomar cuidado, porque isso pode eventualmente ser cobrado, mas eu digo eventualmente mesmo ser cobrado de você. Tá bom? Eu diria até que é um tanto quanto simples, né? Pensão vitalícia, ora, e temporária, embora hoje nem exista mais esses termos, a pensão por morte, óbvio que é para o dependente, né? O servidor morreu. Auxílio funeral, o servidor morreu. Auxílio reclusão, está preso. Assistência à saúde, todo mundo tem direito, inclusive os familiares. E não é nem só os familiares, né? O próprio servidor também está aqui. Tudo bem? Beleza? E aí vem os benefícios em si. Cada benefício tratado a partir de agora. Que a gente começa com a aposentadoria. Mas já com a observação em roxo aqui, ó. Vide artigo 40 da Constituição. Por quê? Porque o artigo 40 da Constituição é quem vai trazer para a gente, basicamente, as regras sobre a aposentadoria. Mas tem algumas coisinhas aqui que a gente já pode adiantar. Olha só. A invalidez, aposentadoria por invalidez permanente, é uma situação que aqui a lei trouxe e que está na Constituição Federal também. Com os proventos integrais, somente quando, então a regra é proporcional, mas quando for decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, nesses casos, tá? Nesses casos vai ser integral e nos demais, proporcional. A regra, meus caros, cuidado, proporcional. Tirando esses casos aqui de acidente de serviço, moléstia profissional, doença grave, contagiosa ou incurável, o restante entra como proporcional ao tempo que se tem de contribuição. Tudo bem? Pode ainda ser uma aposentadoria compulsória, que alguns chamam de expulsória, só que aqui ela fala aos 70 e já não é mais 70. Por quê? Porque hoje nós temos a Constituição Federal dizendo que vai ser compulsoriamente com proventos proporcional ao tempo de contribuição aos 70 anos ou aos 75 anos de idade na forma de lei complementar. E hoje nós já temos, E hoje nós já temos essa lei complementar, que é
uma lei complementar de 2015, tá? 152 de 2015, que já estabeleceu como compulsória os 75 anos. 75 anos de idade. Tudo bem? Então hoje os servidores seguem a aposentadoria compulsória aos 75. Se essa lei complementar morrer, volta para os 70. Mas hoje, 75 anos de idade, que é a compulsória. Tudo bem? Mas tem mais. Pode a aposentadoria ser voluntária, voluntariamente, só que na 812 não traz uma regrinha que a Constituição exige, ó. É voluntariamente, mas desde que cumprido o tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço público, 5 anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, e ainda tem que seguir algumas condições que a 812 não usava de maneira cumulativa. E é por isso, ó, que eu prefiro que você não siga aqui e venha para cá. Ah, mas professor, eu estou vendo que é praticamente a mesma coisa. É porque aqui, perceba que são dois incisos que a gente vai somar. Ó, 60 anos de idade e 35 de contribuição se homem. Então, homem, 60 anos de idade e 35 de contribuição. E mulher, opa, só o M já tá bom. E mulher com 55 anos de idade e 30 de contribuição, isso daqui dá direito à chamada aposentadoria integral. Ou seja, somou isso aqui, 60 anos de idade e tem 35 anos de contribuição, integral. Não, professor, não consegui isso, não tenho meus 35 de contribuição, ou no caso de mulher 30. Ah, é? Então tá, então vai ser proporcional ao seu tempo de contribuição. Aí eu vou olhar, no caso do homem, 65 anos de idade, e no caso de mulher, 60 anos de idade. E, a depender do tempo de contribuição, vamos supor, tem lá, no caso de homem, 32 anos de contribuição. Então ele vai ter direito a 32 dividido por 35 anos, que é o exigido. Aí esse percentual aqui, esse percentual é o que ele vai ter direito de levar de aposentadoria proporcional. Isso aqui dá para essas pessoas uma aposentadoria proporcional. Tudo bem? Isso tudo está no artigo 40 da nossa Constituição Federal, que eu trouxe para cá para a gente ficar mais alinhado à Constituição Federal. Maravilha? E aí traz alguns casos de doenças que são graves, contagiosas ou incuráveis. Não me preocuparia com isso, apenas o fato de que tem que estar previsto em lei. Essas doenças devem estar previstas em lei, não basta apenas no edital, não basta apenas ser uma doença grave, ela tem que estar aqui prevista em lei. E aí traz diversas regras sobre a aposentadoria, seja ela voluntária, por invalidez, que, como eu disse, simplesmente passa o carro. Aí vem do auxílio natalidade. O que significa auxílio natalidade? Natal é nascimento. Aqui, meus caros, não tem nada a ver com o chamado auxílio creche. Falta comigo aqui, por favor. Não tem nada a ver com auxílio creche. Aqui é para bancar as despesas do parto. Auxílio natalidade. Então, nasceu lá a criança, para poder bancar as despesas do parto, a mãe, se for servidora ou não sendo o pai, recebe um auxílio natalidade. Não tem nada a ver com aquele chamado auxílio creche que tem direito a receber até os 5 anos de idade. Não é esse. Esse aqui é uma parcela só. Pagou para bancar as despesas do parto. Tudo bem? Professor, e se tiver mais de um parto? Nasceu um esse ano, nasceu um daqui 2 anos, nasceu outro daqui 4 anos, outro daqui 4 anos. Para cada nascimento tem direito a um auxílio natalidade. Professor, e se vierem gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos, professor? Veio uma ninhada. E aí, faz o quê? Funciona assim. Para um filho, é auxílio natalidade cheio 100%. Se nascerem 2 gêmeos, então, ainda que seja natimorto, ainda que um morra de repente no parto, 100%, porque nasceu um, e para cada outro que nascer, mais 50%.
Então, se nascerem 2, 100 dos 50. Se nascerem 3, 100 mais 50 mais 50, 200%. Se nascerem 4, meu Deus do céu, reza muito. 100 mais 50 mais 50 mais 50, como esse dia eu estava conversando com um grande amigo meu aqui nos estúdios, ele estava contando para mim que aconteceu isso. Tinha lá, nasceu a primeira, nasceu a segunda, depois de um tempo, depois nasceu a terceira, e aí depois nasceram gêmeas. Então vamos lá. Recebeu para o primeiro filho, auxílio natalidade. O segundo filho, natalidade. Terceiro filho, natalidade. Aí depois vieram gêmeas. 100% mais 50%. Ave Maria! E aí, inclusive, ganhou de brinde um final de semana num hospício para poder conseguir lá suportar essa ideia. Mas tá bem, né? Morreu, mas passa bem. Então, só para você se identificar aí com o chamado auxílio natalidade. Beleza? Vamos para a tela? É basicamente isso que vai nos interessar sobre o auxílio natalidade. Aí na sequência, vem o salário família. Salário família é um benefício que é pago para o servidor de baixa renda. É um valor, eu diria, inexpressivo, insignificante. Ajuda vez ou outra, vem um valorzinho, mas ele é um valor que é pago conforme ali o número de dependentes. Note que ele não é pago para o dependente, ele é pago em razão do número de dependentes. Tem lá 1 filho, 2 filhos, 3 filhos, tem também lá a esposa. Por dependente é calculado um valor de salário família. É um valor muito baixo. Chega em alguns meses, a depender ali da distribuição do FAT, do Fundo de Amparo ao Trabalhador, ser valor próximo a centavos. Realmente não é algo significante, não. Então, significativo, não. Então, não se preocupar se você fala, nossa, eu nunca vi alguém receber. Realmente é porque é raro mesmo. E primeiro porque tem que ser servidor de baixa renda. A pessoa tem que ficar decorando as regras de salário família? Já disse que mera leitura para poder ver quem são os dependentes e segue o barco. É mais do que suficiente, porque, sinceramente, não tem uma frequência boa. Lógico, tem algumas regrinhas, por exemplo, o artigo 200 fala que o salário família não está sujeito a qualquer tributo, lógico, já é tão pequeno, nem servirá de base para qualquer contribuição, inclusive para a Previdência Social. Mas, tem algumas regrinhas sim, de qualquer forma, não me preocuparia muito não, beleza? Vamos fazer um breakzinho para poder sim, no último bloco, matar essa lei. Te espero na sequência.